Bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. O programa é para provocar. Como sempre, aqui comigo, o jornalista Felipe Lima. Olá, tudo bom, querido? Tudo jóia, pessoal? Tudo bom? Então, meu caro, voltando àquele nosso negócio, a gente faz a pauta, né, na véspera, Aham. tentando dar uma certa organizada na coisa. E ela vence, né? Não tem jeito. Pois é, não tem jeito. Você chega no Ela outro dia, inspira. o ministro da Saúde pede demissão. Inclusive, vamos inverter aqui a pauta, vamos começar a falar da pandemia e da demissão do ministro, né? Sim. Então, cara, você sabe que eu agora fiquei assustado. É? É, Por que exatamente? O que pegou mais? porque até então, com todos os problemas, com todas as maluquices do Bolsonaro, etc. e tal, a gente estava com um médico, antes era o Mandetta, agora era o Taishi, né? Uhum. Na cabeça do negócio. Ou seja, para assinar, precisava nós sabemos que tem lá o general e um monte de militares que agora foram colocados no Ministério da Saúde, mas a gente sabia que a assinatura dependia de um médico, Sim. né? E agora eu acho que a ideia é não pôr um médico. Você acha que não entra um médico? De duas a uma, ou vai ficar o general ou um médico militar, que aí é um médico militar. Eu não sei se ele é mais médico ou mais Ou mais militar, se ele vai militar, né? cumprir Sim. ordens ou se ele vai seguir o juramento lá do Hipócrates. É. Quem? Qual juramento ele vai seguir, né? Quem tava hoje batendo um papo com ele era a tal da Nise Yamaguchi, né, que é médica também, tem feito declarações super a favor da cloroquina, que voltou agora, né, semana passada a gente questionou da cloroquina, ela está de volta ao debate. Então, ela, enfim, ela é benquista por essa gente, então eu não sei também quais são de fato, o que ela estava fazendo lá hoje no terceiro andar, batendo papo com o presidente. Mas ela também não é, embora seja médica, não é uma boa notícia também, porque ela é um pouco amalucada, né? Ela não, o que a gente espera que é o que você falou, ter uma assinatura médica ali, uma coisa um pouco mais responsável, a gente acaba não tendo também por parte dela, entendeu? Então, eu não sei agora se entrar também um militar, é muito o que você questionou, mais militar ou mais médico, né? Porque no fim o que de fato o Bolsonaro quer, ele evidencia isso a cada ação, é alguém que baixa a cabeça e acabou o assunto. É isso, isolamento vertical, é viva a cloroquina, por mais que vá contra tudo o que está sendo estudado e sendo falado, né? Então, É, agora tem o seguinte, essa moça aí, uma coisa é ela dar declarações, ela falar para a imprensa, externar uma opinião, isso é uma uhum, coisa. Agora, ela assinar um protocolo para a utilização de cloroquina nos estágios iniciais da doença é bem diferente. Ela vai poder ser responsabilizada depois. sim, isso é verdade. E tudo leva a crer que o uso da cloroquina vai aumentar o número de mortes. É, Porque o não, mais estudo. recente estudo que eu É, vi, que foi feito inclusive no exterior, acho nos Estados Unidos, é que foram feitos aqueles vários grupos, né, inclusive o uhum. placebo, né, e o grupo que usou cloroquina morreu todo mundo, Sim, não, foram péssimos os né? resultados. Então, isso é muito grave, porque o meu medo é isso, que se passe a fazer o que está na cabeça do presidente e isso vai significar um número maior de mortes ainda, porque se combinar o uso da cloroquina de forma indiscriminada e sem Uhum. os devidos cuidados e o fim do isolamento, porque também não sei quanto tempo os governadores e os prefeitos vão conseguir resistir sem dinheiro e com essa pressão toda Sim, né, embora a minoria esteja a favor do presidente, mas é uma minoria ruidosa, uma minoria que pega os seus carros de luxo e saem pelas ruas, né, a falar besteira. Então, não sei, eu estou assim meio preocupado com não é comigo ou com você, que a gente tem bom senso, mas assim, de um modo certamente. geral, com a população, dela ser vítima agora de um tratamento assim realmente de
irresponsável que leve a uma morte ainda maior de pessoas, além das que normalmente já morreriam, mesmo porque a doença é muito, muito séria, né? Sim, gravíssima. E cada vez mais estudos mostram, você viu que agora tem coisas que não se imaginava, efeitos cognitivos e eu não sei mais o que, quer dizer, são novos efeitos, novas consequências que não sabiam, Sim. então estão Problemas de descobrindo. É em pele, tempo real a coisa. né? Problemas de pele, problemas de vista, problemas, como é que se fala, de rim, Uhum. né? Quer dizer, Exato. é um vírus que tem uma abrangência grande no que ele ataca, né? Sim. Agora, e também não sei como dizer, é uma doença muito nova, a gente não sabe, vá que daqui uns meses esse vírus ele retorne, por exemplo, ele está na pessoa, fica um certo Uhum. tempo. Quer dizer, nós estamos diante de um momento que exigiria exatamente um extremo cuidado científico para fazer as coisas, decisões tomadas em cima de muito estudo, de muito, Claro. né? E também essa história de isolamento vertical é uma grandíssima bobagem, porque Uhum. a parte das pessoas tem contato com pessoas mais jovens, quer dizer, não adianta, e mesmo porque também, pelo último dado que eu vi, 50% das pessoas que estão doentes da coronavírus internadas estão entre 0 e 59 anos, metade. Então, essa falácia de que ela ataca somente ou principalmente os mais idosos é mais ou menos Sim, não, e correto. principalmente no Brasil, os números do Brasil vão para o lado contrário. Na Europa, de fato, até foi, mas por aqui, por algum motivo que não sabe qual, tem muito jovem, você falou, abaixo da linha de risco, né, tida como de risco, que tá ali, né, internado, entubado, enfim. É muito complicado. Agora, o resumo, eu acho, o Bolsonaro vai ficar batendo nessa tecla. A da cloroquina, eu não entendo, eu acho que eu não sei exatamente, porque assim, eu não sei o que ele está querendo com isso, porque os estudos estão, por mais que ele não goste de acreditar nisso, certamente tem alguém que fala, olha, você pode continuar falando, mas realmente não vai funcionar. Então, o que você está querendo, né? Porque não adianta você ficar falando nisso, porque não vai mudar a reação do corpo. Então, eu não sei bem com a cloroquina, porque ele queria ser o salvador, ele queria ser o cara que trouxe a solução. Não é por aí, mas ele está batendo na tecla, né? De vez então vamos para outro caminho. Agora, a questão do isolamento vertical é a volta da economia, que ele sabe o que derruba um governo, você com o bom entendido de economia, que é a única coisa que derruba um governo é a economia. Se a economia vai bem, o cara pode fazer o que ele quiser, que ele continua ali. A economia desanda, e isso aí vai desandar, já está desandando, vai desandar muito mais, enfim. Por mais que não seja, evidentemente, uma culpa direta, né, do governo, uma situação mundial e completamente inesperada, enfim. Mas é algo que pegou eles no pulo. É eles que estão ali na linha de frente. Então eles vão ter que arcar com isso. Ele quer minimizar isso ao máximo. É isso, entendeu? Ele não quer arcar com isso. Mais ou menos, né? Porque, veja bem, se nós tivéssemos tido um 2019 bom, os resultados agora haveria essa queda, mas já seria de uma base melhor, né? Claro. Mas não, a política do Guedes foi uma política de recessão, né? E ele continua, inclusive, com essa política, né? Essa dificuldade de ajudar os estados em fornecer o tal do auxílio, né? Ao contrário do que está sendo feito no mundo inteiro, que é justamente colocar dinheiro na mão das pessoas, que é para elas movimentar a economia, inclusive num momento em que você pode aumentar a base monetária sem perigo de inflação. Você vê que o dólar está não é nem nas alturas, é nas galáxias, né? E a inflação está quietinha. Né? Você vai lá e compra seu vinho pelo mesmo preço que você comprava há 2, 3 meses atrás. Não aumentou. Por quê? Porque não tem demanda. Então, quer dizer, você poderia aumentar a base monetária, colocar dinheiro na mão das pessoas, dos pobres principalmente, que é aquele que gasta tudo que ganha, porque não tem como não fazer isso. Quer dizer, isso iria amenizar, como vai acontecer em outros lugares, né? Mas não. Continua insistindo nessa política restritiva e dando esse dinheiro aí, esses R$600 a conta-gotas, com muita má vontade, e assim mesmo porque foi lei aprovada, né,
Mas é aquela situação. Agora, como diz aquele, né, é a economia, estúpido, né? Então, exatamente, o que derrubou Dilma não foi na pedaladas, foi a economia. E eles sabem disso, né? Mas o que é mais interessante é, quer dizer, o presidente é muito mal assessorado, ele é muito cabeça fechada mesmo, não sei. Eu acho que são os dois lados. Que não tenha ninguém que chega para ele e fala, olha, presidente, a queda da economia ocorrerá independentemente da cloroquina, independentemente do distanciamento social. Quer dizer, isso virá, inclusive, como consequência do que está acontecendo nos parceiros do Brasil, que quem compra do Brasil é a China, os Estados Unidos, é a Europa, e eles estão entrando em recessão, então uma recessão para nós será inevitável. E, enquanto isso, ele não será capaz de evitar a recessão e está assumindo esse papel de, vamos dizer, de vilão. É vilão. Para abrir a economia para um resultado que não vai ter grande diferença. Mesmo porque eu não vou para o shopping se abrir amanhã. Eu não vou ficar zanzando por aí. E olha que eu moro sozinho, hein? Agora, quem mora com alguém de risco, ou mesmo ter os seus filhos, não vai ficar zanzando por aí enquanto essa pandemia não tem uma solução, né? Quer dizer, mesmo que se restaure o comércio, abra tudo, isso não significa que as pessoas vão voltar a frequentar. A vida normal, né? Exatamente. Isso antes de uma solução, né? Agora, o que ele quer também? É dar um golpe, censurar a imprensa, ninguém mais fala, como tem aí desses da Bielorrússia, não sei mais o quê, e da Nicarágua, né? Que não existe o vírus, é só tomar vodka. Então... né? A gente está numa situação, por isso que eu estou falando, eu estou preocupado porque eu acho assim, o Taish estava firmemente comprometido com ele. O Taish queria ajudar. Ele é bolsonarista e ele queria ajudar. Se não foi possível para ele fazer isso, é porque o que estava sendo exigido dele era algo tão absurdo que ele preferiu abrir mão de cargo, abrir mão também do salário, por que não, né? Etc. Porque afetar a sua reputação de médico. Porque até acho que, assim, questão de salário, eu não sei quanto ganha o ministro, que é uns 20 mil por aí, é um dinheiro bom, mas ele é um médico gabaritadíssimo, acho que a questão dele nem é financeira e tal, eu acho que é exatamente isso. É a vontade, talvez, de inocência, talvez, porque a gente vê pessoas, provavelmente você conhece, eu conheço, que acreditam nisso, não são más pessoas, são pessoas de bem, pessoas que a gente quer bem, pessoas que você sabe que não são vilões, são pessoas que estão ali, mas que têm uma visão que acreditam nesse governo ainda e lutam e batem boca, por mais que não sejam más pessoas. É difícil, né? Porque tem aquela coisa, se você se senta com fascistas, você é um fascista. Mas é bonita a frase, mas acho que a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas são inocentes, de verdade, elas acreditam, querem uma solução, querem acreditar. E eu acredito, talvez, o Taish caia um pouco nisso, de falar, o que você foi se meter ali? Era óbvio que não ia dar certo. Mas a pessoa vai, tenta, talvez o Bolsonaro tenha um bom papo, você leva, não, vamos dar um jeito e tal. Ele já tem um perfil mais apagado, né, velho? É um morto-vivo. Aliás, aquela entrevista dele, agora, né, da manicure lá, que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Maravilhoso de ver aquilo, é maravilhoso. Não, para você ver como o Bolsonaro trata... Exatamente, ignora. Ele faz uma modificação dessa que impacta sobremaneira, né, na situação e não consulta, nem digo consulta, né, mas nem comunica. Deixa o cara ficar... Mas já por exemplo, igual ele frita os ministros, né? Ele não tem jeito, ele tem que ser o centro de tudo, só ele pode aparecer. Alguém que fica um pouquinho mais bem visto do que ele já é um inimigo, né? Aliás, Taish já na Austrália, o Taish já é comunista, né? Ele então, já faz parte da Internacional. Agora, é engraçado esse comportamento do Bolsonaro, eu não sei se é verdade ou não, tem uma lenda que o Stalin, quando morreu, demorou não sei quanto tempo para verem que o homem tinha morrido, porque ele estava dormindo,
E é aquela coisa de quem que vai entrar para acordar para atrapalhar o sono do homem? Não, então, quer dizer, quem está em volta do cara não tem mais coragem de falar. É tanta perseguição, é tanta loucura, que passou não sei quantos dias até alguém tomar coragem de ver o que estava acontecendo, enfim. Reza essa lenda. E o Bolsonaro, né, guardar as proporções, é um pouco da mesma coisa. Porque as pessoas vão acabar, qualquer um que se opuser de alguma maneira não está correndo risco de vida, mas está correndo risco de ser fritado, de ser demitido, de o gabinete do ódio cair matando. Né? E isso é um perigo, porque as pessoas deixam de agir diante de, né? Quer dizer, é o fim do mundo, é complicado. Inclusive aquela MP que ele publicou ontem, vai nesse sentido aí. Aquilo ali foi para ele, para o ministro da Economia, que não está tomando as providências necessárias para evitar a complicação, para pessoas no Ministério da Saúde que não estão providenciando os respiradores, os leitos, as medicações e os testes, para ele, né? É um grande salvo-conduto, né? Exatamente. Eu acho que isso vai cair. Se não cair pelo Congresso, vai acabar caindo no Supremo, que é profundamente inconstitucional. MP 966. Né? Eu acho que isso tende a cair, né? Se é que o governo não vai retirar, né? Também tem muito disso. O governo, por mais maluco que seja, ele também tem um freio ali que ele sabe até onde ele pode ir para também não... Eu não sei, eu fico pensando assim, a situação que deve estar as Forças Armadas, né? No sentido de quem está na ativa, né? O comando, né? O generalato que está na ativa. É muito complicado, porque está cada dia mais difícil de desvincular Força Armada do governo Bolsonaro. Quer dizer, quando esse negócio, e eventualmente isso vai dar um grande desastre, né? As Forças Armadas vão junto. Né? Quer dizer, levaram 30 anos para se recuperar daquela besteira que fizeram em 64. Não tanto, como eu já até tenho um vídeo meu que eu falei, o pior do que as Forças Armadas fizeram não foi o golpe em si, mas a ditadura que se seguiu. Né? Então, tortura, enfim. Eles demoraram 30 anos para se recuperar, etc. E agora entraram nessa sinuca de bico com esse Bolsonaro, que inclusive foi expulso das Forças Armadas. Sim, ele não é bem visto, é que tá. Se eles estivessem ainda defendendo alguém que realmente é militar, mas não, é um que não foi capaz nem sequer de se acomodar dentro das Forças Armadas. Teve que sair porque ele é louco, né? Exatamente, não, o grande comando das Forças Armadas nunca foram pró-Bolsonaro, sempre mantiveram muita restrição, inclusive justamente por isso. Existem, claro, alguns nomes, alguns quadros que se alinham, mas muita gente que está ali é dentro daquela coisa, entre estar na festa e não estar, por mais que eu não goste do anfitrião, eu vou lá, né, pelo menos tô por dentro, tô vendo o que está acontecendo. É o que acontece. Então, assim, e toda oportunidade também mostra um pouco de sensatez, mas toda oportunidade, inclusive aquela do domingo passado, as Forças Armadas sempre vêm a público deixar claro que não é bem assim, não estamos com ninguém, cumpre o papel, né? É o by the book. Agora, a gente não sabe. Eu realmente acho que diante de um impeachment, de qualquer coisa que está longe do cenário, mas diante de qualquer coisa nesse sentido, não vai haver, talvez possa até ter alguma coisa, algum fragmento de levante qualquer, porque faz parte do espetáculo todo, mas eu acho que realmente, grandiosamente, não vai ter nada que comprometa o andamento constitucional da coisa, entendeu? É de preocupar, e até porque é aquilo que eu falei, quem está em segundo plano, sim, é um militar de verdade. Então, veja bem, é ficar sentado e esperar, não precisa fazer nada para eles assumirem, entendeu? Tem coisa melhor do que assumir legalmente? É isso. Então,
Eu acho assim, é uma situação muito ruim o que você falou para as Forças Armadas. Eu acho que deve ter gente muito sensata lá dentro que fala isso. Demorou para Chuchu para a gente estabelecer uma credibilidade. Fizemos um trabalho muito bacana no Haiti, um trabalho muito bacana nessas missões de paz da ONU, etc e tal. Sabe, a gente voltou a ter prestígio, voltou a ser respeitado, embora seja uma instituição falida, porque não tem dinheiro, não tem. É terrível isso. Não, o Brasil não tem que entrar em guerra contra a Venezuela. Não, a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente não tem o que fazer. Agora, é uma instituição que é séria, digamos assim, não são golpistas, patifes, mas é isso, há quadros que se alinham mais e tal. Então, acho que é uma situação delicada, é o que você falou, é complicada a situação das Forças Armadas nesse cenário todo aí. A gente volta a falar sobre isso por causa daquele texto que o general... Sim, o artigo lá. Mas antes, porém, deixa eu te perguntar uma coisa. E o negócio do exame, os exames do Bolsonaro, é coisa finita ou isso ainda vai dar pano para manga? O que você acha? Eu espero que ainda dê, né? Porque eu não estou satisfeito. Não sei você, eu não estou satisfeito. Não, vamos combinar. Se você pode trocar o nome da pessoa no exame, você pode trocar qualquer coisa. Que é isso? Vale rigorosamente nada. Né? Não vale nada. E não diz nada, porque quer dizer o quê? Você não sabe se ele já pegou, se ele já teve, se quando foi feito não tinha. Não diz nada, é o que você falou. É nulo, é uma palhaçada. E não... Não, primeiro que o exame que foi feito não é sorológico, pelo que eu entendi, quer dizer, não demonstra a existência de anticorpos. Exato. Só demonstra se ele está ou não com o vírus ativo ali no momento, né? E o tal do exame, esses dois daquele hospital lá, né, do Exército, que está dentro do Hospital do Exército, e o outro da Fiocruz, que aí não tem nem nome, nem CPF, nem RG, é só 05. É o 05, não. Cara, olha, eu não teria o que falar, né? É piada pronta, é brincadeira, é uma coisa que você fala, bom... Ontem saiu uma notícia que hackers invadiram o banco de dados do Hospital do Exército, descobriram lá outros exames que o Bolsonaro fez em 19, que está tudo certinho, com o nome dele, biriri, blá, blá, mas não há registro desses exames. Então, gente, e outra coisa, e parece que que mal tem, né? Por que não teria? Não, vamos lá, por mais que o Bolsonaro seja pelo confronto, tudo bem, mas essa guerra jurídica que foi feita durante esse tempo todo, se ele realmente tivesse, né, negativo, qual que era o sentido? Quer dizer, eu acho que isso foi para ganhar tempo, para eles verem que solução eles dariam. Exatamente, e mais que isso, gente, você pega o Boris Johnson, por exemplo, que teve, e que eu acho que o pessoal gosta de colocar ele como, né, uma espécie de Trump, Bolsonaro ali, eu acho que não, ele é um falastrão, ele tem 1000 defeitos, mas tá longe tá bem acima dessa gente. Ele foi lá, olha, se complicou, teve que ser internado, saiu muito mais humilde, saiu muito mais reconhecendo, agradecendo, parou de falar bobagem, quer dizer, normal, aconteceu, as pessoas provavelmente aumentaram a estima por ele, porque, né, o efeito facada, sim, foi o que fez o Bolsonaro ser eleito, esse tipo de coisa aumenta. O Bruno Covas, por exemplo, você não vê mais o Bruno Covas recebendo críticas árduas. Ele é um cara que está passando por uma situação difícil, você tem empatia, né? Isso aí faz parte do ser humano. É bacana, você vê que a pessoa está passando por um problema grave, pessoal, problema de saúde, não é brinquedo, né? É um câncer, né? Mesmo assim, a pessoa está fazendo o que é certo, pensando nos outros. Enquanto, por exemplo, o general Vilas Boas, que também está passando por um problema muito sério, que deve ser irreversível, mas continua fazendo bobagem. Falando bobagem, né? Exatamente. Então, é lamentável. Tem pessoas que não aprendem, não adianta. Não... Isso nos leva também à questão do Moro, né? Da gravação. Essa gravação, eu não me aguento. O dia que o pessoal falou, ô Celso de Mello, sextou, libera isso aí logo, gente. Claro, né? Mas eu não aguento mais de vontade de ver essa gravação. Apesar de que dizem que é preferível tirar todas as crianças, pelo menos até uns 8 anos de idade, da sala, porque é grave, pesado, né?
E eu acho que nessa ele se complicou. Daí ao procurador-geral fazer uma denúncia e o Congresso, né, a Câmara aprovar a instalação do processo, vai tem uma distância muito grande. Mas que ele não vai ter como se sair bem dessa, sem dizer que não foi o que aconteceu, porque acho que o Moro, agora sim, eu acho que a montanha está parindo um elefante. Né? Porque o Moro foi muito esperto. Ele ia se complicar. Se ele tivesse falado outras coisas que ele deve saber, né? Provavelmente até mais graves, né? Mas ele ia se complicar porque ele ia ter sido cúmplice, né? Você imagina a saúde cardíaca dessa gente, tanto do Moro, com aquela situação do Intercept e tal, que, né, a gente fica... Mas que, no fim das contas, claro que tem relação. Ele sabia tudo que... E o cara foi soltando em conta-gota. Você imagina a saúde cardíaca desse homem, enquanto que vai sair agora. E agora é a mesma coisa do Bolsonaro também, porque fala, ele sabe o que falou, outro sabe o que sabe, todo mundo sabe tudo. Até que ponto ele está disposto a se complicar ou não para me derrubar? Eu não sei como dorme essa gente, porque tem que ter muito sangue frio, tem que ter... uma loucura. É isso, esse jogo. Não deve ser muito bom para a saúde, não, viu? Não, pelo amor de Deus. Mas o que você ia falar? Já falaram aí que inclusive interlocutores próximos, que o Bolsonaro tem crise de choro. O que é humano, que demonstra que parece que ele é humano mesmo, né? A gente tem dúvida disso. É humano, né? Quer se fazer de Messias, mas ele é humano, né? Então tem esse negócio, ele anda, às vezes ele tem crise de choro, até o próprio Vilas Boas consola ele de vez em quando, aquelas coisas. Isso é pena que eu já estou mais para, como diz minha mãe, mais para lá do que para cá. Não vou poder ver a história que vão contar disso depois, né? Que isso vai dar filme, vai ser fantástico, né? A era Bolsonaro. A era que fez, a pessoa que foi capaz de fazer se manifestar o que há de pior no brasileiro, né? E pelo menos de uma boa parte, aí, uns 30%. Né? Mas, enfim, aí então essa situação não vai dar certo, porque ele falou mesmo, tá na cara que foi PF, e depois as consequências que se sucederam, né, que é a demissão do Moro, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e a demissão do superintendente do Rio de Janeiro, comprovam perfeitamente tudo. Sim. Fora o que vai espalhar, né, essas coisas que eles falaram, de prender governador, de prender ministro, e outras cositas mais que devem estar muito interessantes ali naquela coisa. Vamos aguardar, eu espero que nos dê esse presente, pelo menos. Sim. E tem ainda o fator Carla Zambelli, né, que é uma cretina de primeira, e que tá aí, as mensagens vão, e ela edita a mensagem, ela solta a mensagem que prejudica ela mesma, e ela fala em nome do presidente, o presidente diz que ela não fala. Quer dizer, ela é uma coisa horrorosa, ela representa, acho que há de pior no bolsonarismo, naquele ranço, ela. E eu tava vendo no jornal hoje, e essa questão da PF, que você vê como eu vi no Twitter, um vídeo hoje ontem antes de ontem, que daquela entrevista no alto da Bolsonaro, no alto da rampa, né? Não sei por que ele deu de lá, mas deu. E ele falou que eu não mencionei a palavra PF, eu não falei nada de PF, eu não usei isso. Saiu a transcrição da AGU e ele fala, evidentemente, é que ele fala Polícia Federal. Aí hoje, na coletiva, questionaram, mas, presidente, o senhor falou que não disse ontem, o senhor não disse hoje PF. Eu falei PF, você tá de brincadeira? Que é isso? Eu falei PF, lá é Polícia Federal. Aí você fica olhando, ele acredita, tá gravado ele hoje falando isso. Você fala, é brincadeira, né? É uma coisa que você fala, gente, com quem que eu tô lidando? Completamente a vergonha. Não, completamente. E a história de que seria por causa da segurança da família e tal, já ficou evidente que a PF não tem nada a ver, desde não sei quando, não tem nada a ver com isso. Quem cuida disso é a turma do Heleno, que é, inclusive, muito próxima dele. Então, quer dizer, não tem relação nenhuma. Então, o que a gente está esperando? Bicho, é como eu estou te falando. Conseguir que o Procurador-Geral da República
faça uma denúncia. Que a Câmara aprove o processo é bastante complicado, pelo menos até o momento, pelo que a gente vê, né? Uhum. Mas que ele vai ficar comprovado que ele tentou interferir, aliás, vai ficar não, já está comprovado que ele tentou interferir para benefício próprio de sua família na Polícia Federal, isso não tem dúvida. Uhum. E outra coisa são as investigações das fake news, que essas investigações precisam chegar a uma conclusão, gente. Meses e meses e meses, né? Tem essa conclusão dessa investigação vai bater na porta do Carlos Bolsonaro e do Bananinha. Uhum. E as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro também, em relação ao Queiroz, Rachadinhas e Marielle, Bolsonaro, né? Vai bater na porta do Flávio Bolsonaro. Uhum. Não é dúvida, né? Então, acho que esse conjunto de coisas talvez possa criar uma situação tal que até para o Centrão fique difícil de... Evidentemente. Mas porque também eles... Eu não sei, eu não estou vendo na prática o Centrão ganhar aquilo que o Centrão quer. Pelo menos deram umas coisas e tal, Uhum. mas não é esse. O pessoal não vai entrar nessa para pegar migalha, não vai. As contas secas, vai. Eles e querem outra, com essa história toda de vídeo, disso, daquilo, o que o pessoal tá falando, o preço subiu. Concorda? Então, assim, já estava complicada essa dinâmica, imagina agora. Porque essa gente é profissional. Agora o Bolsonaro não está tratando com maluquinhos, está tratando com gente profissional. Aí ele está entrando na política, né? Ele está fazendo tudo aquilo que ele sempre falou que não fez, que não faria, que era contra, que é o toma lá da cá, que é fazer a política, por mais sujo de alguma maneira que seja e tal, mas fazer política é isso no Brasil, né? Infelizmente, agora ele tá jogando o jogo com as piores pessoas possíveis, mas tá jogando o jogo. Agora, ele tá jogando com profissionais, ele não tá brincando com meninos. Então, vamos ver se ele vai se sair bem dessa daí, vamos ver, né, quem que ali não tem bobo não, vamos ver se ele vai saber brincar. Porque realmente a situação está complicada. Então, eles não vão, eles querem ministérios, né? E aí que tá, para eles terem os ministérios, para poder pegar essa receita toda, vai ter que tirar o Guedes. Sim. E aí, exatamente. Parece que o Bolsonaro vai conseguir, enfim, tirando questão de vídeo, de acusações, mas vai conseguir sobreviver sem o Moro. Será que consegue sobreviver? Talvez consiga. Ele é tão, sabe, barata, que não morre nem com bomba atômica, que é capaz de, né, dar um jeito, dar um cambal ali e conseguir dar um jeito. Mas vai ficar difícil, hein? Sem o Moro, sem o Guedes, vai ficar muito difícil. Eu acho que não tanto pra gente, porque a economia tá... Eu não sei. Novamente eu boto no seu colo isso aí, porque... O Guedes faz tanta diferença assim? Ele é o que a gente falou, ele é um homem sério, ele passa alguma credibilidade, principalmente para os outros, né, mercado internacional, etc e tal. Mas para a vida da gente, para o que de fato está acontecendo, para melhorar alguma coisa, eu não sei o quão efetivo ele é, quanta diferença faria trocar ele, não faço ideia por quem, entendeu? Acho que esse é um ponto interessante também. Respondendo a sua pergunta, no momento, para o mercado, o Guedes não é fundamental, porque não vai ser possível aplicar a política que ele vinha aplicando. Porque é uma política claramente recessiva, né? De você enxugar. Tanto é que nós vimos em 2019 que o PIB não cresceu nada, né? Então, a aplicação dessa política agora é inviável. Mas o que ainda faz com que o mercado ainda tenha algum conforto com o Guedes é pelo menos a certeza assim, de que não vai ser um desbunde total. Tá, não é um maluco. Porque vamos supor que saia o Guedes e entre um ministro, por exemplo, indicado pelo Centrão. Aí a gastança vai ser assim, descontrolada. Tá. E, mesmo essa situação que nós estamos vivendo agora, que exige gastos do governo, não vai ter jeito do Brasil ou de qualquer outro país no mundo sair desta crise sem gastos governamentais. Não é à toa que o governo americano está enfiando 2 trilhões de dólares na economia, né? Mas
isso com critérios, né? Aonde você vai pôr esse dinheiro? E não essa roubalheira que o Centrão provavelmente está de olho, né? Então, assim, até salivando, né? De tanta vontade. Então, é mais nisso que quer dizer, não é que o mercado tenha esperança de que o Guedes vai implementar o programa que ele vinha implementando, né? Porque isso não é viável mais, de acordo com as condições que a economia agora adquiriu. Mas, pelo menos para eles, no momento, é uma certeza de que não vai haver um total descontrole. Tá. As contas públicas, né? Então, a saída do Guedes vai significar a total perda de confiança do mercado, que já não é grande. Tá. Né? Aquela coisa ruim com ele, pior sem ele, né? Exato. Até essas reuniões aí desses empresários da Fiesp ligados aí ao presidente da Fiesp, né, o SCAF, mas isso aí é blá, 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 porque, na verdade, eles sabem muito bem de que não tem condições do Guedes continuar implementando aquilo, né? Sim. Mas é aquela coisa, né? Eles, ajuda para bancos, para grandes empresas tem saído, a ajuda para pequena empresa, né? Aí é que está o problema. Os pobres é que não tem saído, né? Ainda tivemos aquele lamentável episódio dos 70 mil militares que receberam os R$600, né? Pode ser até que sejam pracinha, gente aí que está fazendo serviço militar, embora o que pegou mal é que parece que não foi uma coisa assim que cada um foi fazendo, né? Pegou-se um banco de dados do Exército e jogou no negócio. Uhum. Né? Sim, sim. Então, isso também é outra coisa que desmoraliza as Forças Armadas e etc. e tal, né? Tomara que sejam realmente os pracinhas, gente aí que está prestando serviço militar, que não tem dinheiro realmente. Que está de fato precisando, né? De fato precisando, embora eles tenham algum tipo de rendimento, né? Mesmo prestando serviço militar, né? Mas, de qualquer forma, não era para esse público que essa ajuda estava destinada. Essa ajuda estava destinada para aqueles que realmente sofreram interrupção, né, ou estão em risco de sofrer interrupção de seus recebimentos por causa da crise. Né, o que não é o caso dos pracinhas, eles vão continuar. Né? Eles continuam recebendo. Então é isso, nós estamos numa situação muito complicada. Agora vamos ver o que vai acontecer para o Ministério da Saúde, né? Eu espero que não tentem fazer, como é que se diz, escamotear os números, né? Uhum. Mesmo porque também eu sugiro uma solução, se isso acontecer, pega a USP passa a receber os relatórios dos secretários de saúde, né? Dos estados, confere e emite, como a Johns Hopkins tem feito nos Estados Unidos. Né? Eu acho que seria excelente fazer, mas aí entra naquela complicação que você teria que ter seria um ataque muito grave ao executivo, ao governo federal. Você abriria mão de qualquer relação e os estados se fechariam em volta da USP, que é, né, do estado de São Paulo, e é uma instituição de excelência, mas você estaria colocando o Dória lá em cima. Então eu não sei também a quanto que os governadores estão dispostos a isso. Eu acho assim que, pensando na prática, é maravilhoso isso. Pelo menos como uma conferência. Sim, como uma contraprova, vamos dizer assim. O Ministério continua fazendo suas publicações, mas nós precisamos ter alguém como a Johns Hopkins nos Estados Unidos que isento, né, de alguma maneira. A auditoria do negócio, para não acontecer deles começarem agora a noticiar números irreais, né? E tentando. Eu acho realmente isso muito bom. Eu não sei quão viável, mas eu acho muito bom. Agora, eu acho que por mais que eles escamoteiem números ou não, eu acho que os estados também têm os seus números. Então, por mais que a fonte oficial seja o Ministério da Saúde, se a coisa ficar muito gritante, né, que é o caso que a gente está pensando aqui, eu acho que os próprios estados vão falar, olha, é matemática, soma esse com esse com esse, não dá isso, entendeu? Então eu suponho que eles já devem ter um controle desse tipo. Claro, né? Claro. Porque senão realmente fica difícil. Né? Mas é o que você falou, vamos agora aguardar, eu acho que não dá, tá uma situação que não dá para ficar sem ministro da Saúde, seja quem for, porque aquela coisa, o próprio Nelson Teich, ele não era grande coisa, não, né?
Mas o ato em si, a cena em si é péssima. No meio dessa confusão, o cara se demitir por picuinha, não é? É por, assim, não concordar com coisas óbvias. Isso é muito grave. Então não é que, sem ele estamos perdidos. Não. Embora corra o risco que você falou, de quem vão colocar lá. Vão colocar o militar, vão colocar alguém que baixa a cabeça mais do que o Tai já está abaixando. A própria que eu falei, que está em reunião lá, tá, da Nise Yamaguchi, que está se destacando justamente por ser super a favor da cloroquina. Tem o que você falou, ela vai assinar ou ela só está cuspindo ideia, entendeu? Não sei, mas ela representa. Fazer um comentário. Por fora, a gente tem o Osmar Terra também, que está ali rondando, né, e falando cada dia mais atrocidades, né, assustador. Ele tem um perfil ideal para assumir essa pasta nesse momento. Sim. Aí me assustaria muito. Então, inclusive, fazem a piada de que ele... O nome dele, inclusive, é muito adequado, né? Que é Osmar 6 palmos de terra. Então... Ou Osmar Terra Plana também, né? Tem. Isso, perfeito. Bom, já provocamos o suficiente. Não tá fácil, não. Vamos aguardar. Eu esqueci de colocar o fone de ouvido hoje, espero que isso não tenha prejudicado o áudio. Acho que não, tá ótimo. Pelo menos você está usando, né? Já melhora. Mas eu devia ter esqueci. É tanta coisa, são tantas emoções, como diz o Roberto. E se você gostou aí, pelo menos dá um apoio aí. Se diz, assine o canal, dê like, compartilhe, enfim, faça todas aquelas coisas, né? Comentem, né? Entra nessa discussão com a gente, faça comentários, perguntas, a gente pode responder no próximo programa. Então, despedindo, e você também pode... Com certeza. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Valeu, Sérgio. E semana que vem estamos de volta com cenas do próximo capítulo. Tchau, gente. Tchau, tchau.